Item 5. Recomendações. Item 5.1. Diagnóstico. Item 5.1.1. Efeitos auditivos da exposição ao ruído. A maior característica da PAIR é a degeneração das células ciliadas do órgão de Corti. Recentemente tem sido demonstrado o desencadeamento de lesões de apoptose celular em decorrência da oxidação provocada pela presença de radicais livres formados pelo excesso de estimulação sonora ou pela exposição a determinados agentes químicos. Esses achados têm levado ao estudo de substâncias e condições capazes de proteger as células ciliadas cocleares contra as agressões do ruído e dos produtos químicos. Oliveira, 2001, 2002, e Puli, Tu, 2003. Em 1998, o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva definiu como características da PAIR ser sempre neurosensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha interna. Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, observam-se diferenças entre os graus de perda das orelhas. Geralmente, não produzir perda maior que 40 dB nas frequências baixas e que 75 dB nas altas. A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. A presença de PAIR não torna a orelha mais sensível ao ruído. À medida que aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais lenta. A perda tem seu início e predomínio nas frequências de 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. Em condições estáveis de exposição, as perdas em 3, 4 ou 6 kHz, geralmente atingirão um nível máximo, em cerca de 10 a 15 anos. O trabalhador portador de PAIR pode desenvolver intolerância a sons intensos, queixar-se de zumbido e de diminuição de inteligibilidade da fala, com prejuízo da comunicação oral. O American College of Occupational and Environmental Medicine, ACOEM, em 2003, apresenta como principais características da PAIR: perda auditiva sensório-neural com comprometimento das células ciliadas da orelha interna. Quase sempre bilateral. Seu primeiro sinal é um rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 4 ou 6 kHz. No início da perda, a média dos limiares de 500, 1 e 2 kHz é melhor do que a média de 3,4 ou 6 kHz. O limiar de 8 kHz tem que ser melhor do que o pior limiar. Em condições normais, apenas a exposição ao ruído não produz perdas maiores do que 75 dB em frequências altas e do que 40 dB nas baixas. A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos limiares. Evidências científicas indicam que a orelha com exposições prévias a ruído não são mais sensíveis a futuras exposições. Uma vez cessada a exposição, a PAIR não progride. O risco de PAIR aumenta muito quando a média da exposição está acima de 85 dB, por 8 horas diárias. As exposições contínuas são piores do que as intermitentes, porém, curtas exposições a ruído intenso também podem desencadear perdas auditivas. Quando o histórico identificar o uso de protetores auditivos, deve ser considerada a atenuação real do mesmo, assim como a variabilidade individual durante o seu uso. A deficiência auditiva provocada pela exposição continuada a ruído pode provocar diversas limitações auditivas funcionais, as quais referem-se, além da alteração da sensibilidade auditiva, às alterações de seletividade de frequência, das resoluções temporal e espacial, do recrutamento e do zumbido. Sameli, 2004. A alteração da seletividade de frequência provoca dificuldades na discriminação auditiva. Essa lesão provoca aumento do tempo mínimo requerido para resolver um evento sonoro,
Resolução temporal, o que, principalmente associado com a reverberação dos ambientes de trabalho, provoca a limitação da capacidade do portador de pair em reconhecer sons. Bamford, Saunders, 1991. Quando o indivíduo é portador de uma pair, que tem como característica ser neurosensorial, ocorre uma redução na faixa dinâmica entre o limiar auditivo e o limiar de desconforto, provocando um aumento na ocorrência de recrutamento, fenômeno de crescimento rápido e anormal da sensação de intensidade sonora, e, portanto, um aumento da sensação de desconforto. Isso é comum nos ambientes de trabalho com elevados níveis de pressão sonora. O zumbido é um dos sintomas mais comumente relatados pelos portadores de pair, e provoca muito incômodo. Kandel, Schwartz, Jussel, 2003. Ele é definido como sendo a manifestação do mau funcionamento, no processamento de sinais auditivos envolvendo componentes perceptuais e psicológicos. Vesterager, 1997. Num estudo com 3.466 trabalhadores requerentes de indenização por pair, M. Sechani e Gilberti, 1988, observaram uma prevalência de zumbido de 49,8%. Destes, 29,2% afirmaram que o zumbido era o problema principal. As dificuldades de compreensão de fala são as mais relatadas pelo trabalhador portador de pair, cujo padrão de fala poderá sofrer alterações, de acordo com o grau de perda auditiva.